Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos iniciar essa nossa conversa fazendo uma breve oração, justamente porque, mesmo de modo virtual, estamos em trabalho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. E nós podemos já começar respondendo perguntas, caso elas já estejam formuladas, ou se vocês preferirem, eu posso ainda citar 3 pequenas coisas que não foram possíveis serem faladas no dia, justamente para que o vídeo não ficasse muito longo. O que vocês preferem? Sim, Oscar. Você precisa ligar seu microfone. Só dá um toquezinho na tela e vai aparecer o microfone. O pessoal está pedindo para o Anderson fazer as colocações primeiro e depois o Oscar se organiza para entrar. Então, vamos lá, Anderson. Ok, muito bem. A despeito de tudo que nós falamos no vídeo anterior, vale a pena destacar 3 outros elementos que a mim me parecem bastante importantes quando falamos em atendimento fraterno, visto que é um assunto que nós podemos falar sobre ele, né, dias e dias, sem repetir quesitos. O primeiro deles é que é muito importante, ao se iniciar um atendimento fraterno, criar aquilo que nós chamamos de um clima de ameaça zero, onde a pessoa que está sendo atendida possa se sentir verdadeiramente acolhida por mim. E aí entram uma série de elementos que muitas vezes escapam à nossa observação do ponto de vista meramente intelectual. Nós estamos nos referindo a quê? A um elemento que nós chamamos de semiose. O que é isso? Os nossos gestos, os nossos movimentos, o nosso tom de voz, a nossa respiração, ou seja, tudo aquilo que o outro é capaz de identificar em mim quando eu estou conversando com ele, ou principalmente quando eu estou ouvindo. Criar um clima de ameaça zero, portanto, é colocar-se de modo que a pessoa que está conversando comigo sinta que está sendo plenamente ouvida e que aquilo que ela está dizendo está sendo plenamente acolhido. Que movimentos físicos, gestos, muxoxos, posturas, né, não venham de nenhuma forma a denunciar algum tipo de julgamento ou algum tipo de censura àquilo que a pessoa está falando. Esse é o primeiro ponto. Existem outros elementos aí, mas, em primeira mão, é importante a gente estar lembrando desse clima de ameaça zero. É algo, por exemplo, que o CVV usa muito nos atendimentos via telefone. Segundo ponto é jamais tentarmos ocupar o lugar do psicólogo ou um terapeuta profissional. Nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas profissionais. Longe disso. O que está acontecendo ali não é um atendimento psicológico. E, às vezes, nós somos tentados a ocupar este lugar. E devemos ter muito cuidado para não fazê-lo. A grande preocupação nossa nessa relação direta com quem está sendo atendido
Não é identificar nem saber aquilo que está gerando um problema na pessoa. Se é de agora, se é de antes, se é de 20 anos atrás, como é que a coisa acontece, essa não é a nossa função. A nossa preocupação é com a situação emocional que se apresenta diante de nós. Essa é a questão, não é? É em cima dessa questão, ou desta situação que se apresenta a nós, que, por intuição dos irmãos, nós vamos acolher a pessoa que nos procura. Portanto, não existem palavras-chave, não se faz um interrogatório, jamais. Não se fica tentando achar um jeito de encontrar a razão final ou a razão elementar que levou a pessoa a estar vivendo aquela situação. Repito, não é a nossa função. Mas tudo aquilo que fez com que essa pessoa fizesse uma jornada até que ela chegasse até nós. Se chegou até nós, se chegou até a casa, é porque há uma razão para isso. E certamente ela também foi pega pelas mãos e trazida até nós para ser atendida. Então, não vamos jamais ocupar o espaço de um psicólogo ou de um psicanalista. Essa não é a nossa função. A nossa função é o acolhimento, baseado naquilo que é o nosso lema: compreensão, entendimento e respeito. E o terceiro ponto, que, como os dois outros anteriores que eu acabei de mencionar, e não tivemos a oportunidade de falar sobre ele com um pouquinho mais de detalhe na nossa última conversa, é o sigilo. Tudo aquilo que a pessoa nos fala, tudo aquilo que a pessoa nos conta, é absolutamente sigiloso. Ali é uma vivência em que eu reparto com ela e ela reparte comigo aquilo que é o motivo do seu sofrimento. Por conseguinte, aquilo que ela diz permanece ali entre nós. Eu, trabalhador da casa, eu, trabalhadora da casa, posso até e devo, caso a situação seja muito complexa, em função de um segundo, terceiro ou um quarto atendimento fraterno, procurar uma pessoa com mais vivência, com mais experiência, ou até mesmo um irmão espiritual, e sem citar nomes, apresentar a situação para que eu possa ter mais esclarecimento e mais fundamento para o meu segundo, terceiro, quarto, quinto contato, né? Mas sempre guardando o sigilo e deixando isso muito claro para a pessoa que está sendo atendida. Só para aquecer, claro que tem mais elementos aí, não é? Mas, juntando o que acabamos de dizer agora com tudo aquilo que foi dito no nosso primeiro bate-papo, estamos abrindo, então, para questões, perguntas, trocas de experiência. Yasmin colocou uma questão aqui. Você quer falar antes, Oscar? Não, eu queria falar, já não precisa mais, eu queria falar para deixar as perguntas para depois do diálogo dele, que pode surgir muitas perguntas, que eu tinha sugerido que quem quisesse fazer antes, né? Então, eu acho que depois fica melhor. Tá ótimo. Yasmin lançou a seguinte pergunta. Você quer falar, Yasmin? Pode ler. Que eu for falar, eu me empolgo demais. Eu achei melhor digitar. Ok, ela digitou o seguinte: vou deixar minha pergunta aqui. Gostaria que esclarecesse mais sobre orientações no atendimento fraterno, até onde ela deve ser feita, e sobre o julgamento durante o atendimento. Já me senti julgada durante um atendimento fraterno. Qual a orientação para não fazê-lo? Digo de forma prática, porque a compreensão, entendimento e respeito já entraria nessa orientação. Eu não entendi essa primeira parte, mais sobre orientações no atendimento fraterno, assim, que tipo de orientações? Tipo, no sentido da pessoa, às vezes, a gente está fazendo um atendimento fraterno e a pessoa, às vezes, se sentir de falar, não haja assim, ou faça isso, ou faça aquilo, esse tipo de orientação, sabe?
Qual que é o limite Aconselhamento. dessas dores? Aconselhamentos, isso. Isso. Muito bem, Yasmin, excelente pergunta, muito bem colocada. Por isso que nós dissemos no vídeo que é absolutamente necessário que nós nos preparemos bem para fazer o atendimento fraterno. E, efetivamente, qualquer um de nós que diga, estou pronto, sei fazê-lo, vou fazê-lo, não tem problema, faço há muitos anos e está resolvido, não é bem verdade, não é bem assim, né? Como toda técnica, e essa é uma das técnicas da casa, nós estamos sempre aprendendo, né? A tendência que nós temos de dar conselhos é imensa. É igual a história de recomendar remédio para os outros, tratamento, ou então faz isso, faça aquilo outro. À medida que a gente está desenvolvendo um atendimento fraterno, principalmente se os laços que a gente vai estabelecendo com a pessoa vão se tornando cada vez mais afinizados, e a gente vai ficando também cada vez mais à vontade com a pessoa, se brincar, a gente escorrega mesmo. E sem perceber, a gente acaba dando sugestões, dando conselhos e até mesmo, num lapso, julgando. Isso pode ter acontecido contigo? Claro, pode ter acontecido contigo e já pode ter acontecido com várias pessoas. A questão é ficar de fato atenta e o primeiro atendimento fraterno que se faz é sempre com a gente mesmo. Quando eu estou fazendo um atendimento fraterno com alguém, eu estou fazendo comigo, não é? Para eu poder me entender, eu preciso distanciar-me de mim mesmo, amorosamente, para eu poder me entender. Assim como eu preciso também manter uma distância amorosa daquele com quem eu estou conversando, né? E estar absolutamente centrado, absolutamente focado, concentrado na pessoa com quem eu estou conversando. Por isso, o ambiente é muito importante. Eu tenho que estar num ambiente isolado, não pode ter barulho em volta, não pode ter gritaria, não pode ter confusão, não pode ter pessoa passando de um lado para o outro, que acontece às vezes, né? Infelizmente, a nossa casa não tem estrutura ainda para isso. Então, a gente precisa selar o ambiente e selar os nossos sentidos, no que tange a estar absolutamente concentrado na pessoa, não é? Deslizes assim pode acontecer? Podem, não é? Mas eu preciso corrigi-los, corrigindo-os em mim mesmo, sempre, 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 não é? E se eu percebo, mesmo durante o atendimento, que eu dei uma escorregada, que eu dei uma desviada, com jeito, eu posso retomar aquele assunto e recolocar a coisa de modo que a pessoa não fique com aquela mágoa, com aquele sentimento de que foi julgada ou que sofreu um inquérito. Não sei se ajudou. Patrick, ajudou, Yasmin? Sim, gratidão. Patrick, vai lá a sua pergunta. Tem que ligar seu microfone. Um detalhe importante. Nas últimas quartas-feiras que antecedeu o início desse distanciamento social, eu me lembro que houve umas reclamações na casa de que muitos dos atendimentos fraternos as pessoas tinham preferência que fossem feitas com o Anderson, né, com a Adinael. E o João da Luz disse assim que a casa era cheia de vícios e que isso era um vício que deveriam ser feito com outras pessoas, né? Eu me lembro que um outro ancião se queixou, falou assim, eu estou disponível para esses atendimentos fraternos e pouco tenho pacientes para conversar. E quanto à questão do paciente, a gente vê que o paciente ele chegou a primeira vez na casa, então ele conhece muito pouco dos trabalhadores. Mas eu queria lançar a pergunta em relação a tudo que eu já falei agora, sobre como fica a questão da afinidade do paciente ou do trabalhador que está recebendo esse atendimento fraterno. Sem falar que, às vezes, nosso corpo transmite mensagem, nas suas palavras transmite mensagem, e o inconsciente está ali fazendo leituras. Aqui foi citado que quem faz o atendimento fraterno, né, não deve julgar, mas a gente bem sabe que o paciente ou que o trabalhador paciente julga demais
na hora de receber esse atendimento fraterno, na hora que o vovô encaminha o paciente para atendimento fraterno, ele já vai nervoso, ele já quer saber com quem ele vai fazer, e quando ele senta lá para fazer, ele está julgando aquela pessoa para quem ele está abrindo o coração. E eu queria colocar, minha pergunta é voltada para isso, e voltada para essas questões das afinidades. Ok. Mais uma excelente pergunta, absolutamente prática, e que, de fato, não só a nossa casa, como tenho certeza, as casas espíritas e casas universalistas, que têm a mesma linha que a nossa, né, enfrentam sempre. Não tem como nós eliminarmos escolhas e afinidades. Isso é da pessoa, não é? Então, a gente tem que ir, no meu entendimento, passo a passo nessa direção. Vou dar um primeiro exemplo. Eu faço muito atendimento fraterno hoje, encaminhado pelos vovôs e pelas vovós. Quando eles me encaminham, eu atendo a pessoa. Muitas vezes, o vovô e a vovó pedem para eu conversar com a pessoa, e às vezes até mesmo eu defini o número de atendimentos fraternos. E muitas vezes alguns irmãos me procuram para fazer o atendimento fraterno, e eu me disponibilizo, mas os remeto à mesa, não é? E à coordenação, justamente para que a coordenação possa estar fazendo essa organização. Primeiro ponto, quando um irmão espiritual diz: eu quero que você faça um atendimento fraterno com o fulano, ou com a cicrana, eu sou o trabalhador da casa. Eu posso dizer para o vovô: olha, vovô, olha, vovó, eu gostaria de fazer com um outro ou outra trabalhadora. Pode e deve. Pode e deve. Se o trabalhador, naquele momento, ele não se sente em condições ou à vontade para fazer um atendimento fraterno com aquele ou com aquela trabalhadora, ele deve dizer para o vovô, ele deve dizer para a vovó que ele quer sim fazer o atendimento fraterno, mas ele gostaria que esse atendimento fraterno fosse com outro ou com outra trabalhadora. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a casa nem sempre possui um número suficiente de pessoas para atender. Nós estamos vivendo esse problema. Às vezes você tem pessoas capazes de atender, com preparo para atender, com experiência para atender, e às vezes você não tem. Está tudo acumulado, ou numa, ou em duas pessoas. Não é? Mas o fato de você ter afinidade com outro trabalhador pode e deve ser conversado com os vovôs. Caso não dê para que se converse isso com os vovôs, nada impede que o trabalhador ou a trabalhadora leve esta questão para a coordenação, para que a coordenação ajude a definir. E aí, é claro, cabe à coordenação também ter calma, ter clareza, não é? Ter limpeza mental para poder sentar e conversar com calma com o trabalhador, para poder encaminhá-lo da melhor forma possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta você forçar qualquer trabalhador da casa a fazer qualquer terapia em que ele não se sinta à vontade. Visto que, no mínimo, metade da cura, metade da terapeutização vem da boa vontade daquele que quer se tratar. Não é? Então, eu vejo com muita tranquilidade isso. Tanto com os vovôs, vovós, caboclos ou guardiões, tanto como com a coordenação da casa, isso pode ser perfeitamente conversado. É fundamental que todos nós nos respeitemos profundamente na casa, como seres humanos, como irmãos e irmãs e como trabalhadores. Mas não tem como você querer que
todos tenham a mesma afinidade com todos. Isso não existe. É irreal e, até certo ponto, ilógico, né? Então, eu vejo e entendo como perfeitamente possível, quando houver uma divergência sobre como fazer e com quem fazer, retomar essa conversa com os vovôs, não sendo possível, com a coordenação. Certamente a coordenação saberá ouvir o trabalhador, pelo menos esse é o papel da coordenação, ouvir o trabalhador, ouvir a trabalhadora e reorientar o caminho. Respondi, Patrick? Respondeu, foi ótimo. Tem Obrigado. alguma coisa que ficou faltando? Porque é o seguinte, eu sou igual a Yasmine, às vezes eu vou me perdendo no caminho também, então tem que puxar a orelha para trás para o burro velho aqui voltar para a linha. Não, foi exatamente onde eu quis ir. Eu só queria comentar mais uma coisinha, Patrick, me perdoe, e me perdoe os demais, né? Quando os irmãos espirituais dizem que não se deve escolher o irmão espiritual com quem conversar, não se deve escolher o trabalhador com quem fazer um atendimento fraterno, o que eles estão pedindo, na verdade, é que nós tenhamos um espírito aberto, não é? Que nós confiemos na energia, que nós confiemos na luz, que nós confiemos no cuidado que o mundo espiritual nos dá. Não quer dizer que eles estejam, eu entendo assim, jamais nos obrigando ou nos impondo uma forma de agir. É nesse sentido, não é? Para que nós entendamos que aqueles que a casa preparou para que fizessem aquela função estão em iguais condições de fazer função. Uns com um estilo mais de um jeito, outros com um estilo de um outro jeito, mas todos estão prontos. E que é importante que nós confiemos na casa, porque, na verdade, quem atende não são aqueles que fazem o atendimento fraterno. Quem atende é a casa, quem atende é a luz. Quando a gente confia nesse cuidado que a casa pode nos dar, certamente a balsamização chegará onde ela tem que chegar. Ok, Patrick? Ok, gostei bastante. Obrigado. Gabriela, você quer falar suas perguntas? Sim, gostaria de falar. Anderson, eu queria que você fizesse assim, um paralelo com a terapia do evangelho e o atendimento fraterno. Eu sei, assim, até o meu conhecimento, o atendimento fraterno ele é mais específico e direcionado e requer uma atenção maior do que na própria terapia, né, do evangelho, assim, porque você está em contato com o paciente direto. E aí a minha pergunta é em relação ao objetivo desse atendimento fraterno, ele seria também, como acontece na terapia do evangelho, do paciente falar e a partir daquela fala ele possa se auto-observar e com isso, assim, começar o seu processo de se autoconhecer e clarear um pouco os seus caminhos, porque eu sei, eu já fiz um atendimento, assim, já tive atendimento fraterno, né, com vocês, assim, eu fui paciente, né, e assim, como paciente, o paciente espera um aconselhamento, ele espera uma direção. Então, porque na terapia do evangelho isso não acontece. Na terapia do evangelho é a partir da fala e da fala dos demais que o próprio paciente, né, começa a despertar para esse autoconhecimento. Então, essa seria um questionamento meu. E, assim, aproveitando este questionamento, eu gostaria também de dizer a respeito também, fazendo um paralelo do atendimento fraterno com o prontuário, né? Eu já fiz alguns prontuários e no próprio prontuário é como se eu estivesse fazendo um atendimento fraterno no prontuário. Eu já me senti fazendo um atendimento fraterno, claro que não com a experiência de vocês, né, que já fazem esse atendimento fraterno, mas eu já me senti fazendo o atendimento fraterno no prontuário ou numa reavaliação de paciente também, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, da terapia do evangelho, o objetivo, né,
que é a fala, e a partir daquela fala se autoconhecer, e desse atendimento que é realizar também um pré-atendimento no prontuário e na reavaliação do paciente. Muito bem, Gabi, excelente as questões. Vou tentar não levar o dia inteiro para responder as 3 questões que você colocou, né? Porque todas as 3 são importantíssimas e, de fato, estão bastante interligadas, né? Vamos começar por um princípio básico que as grandes terapias universais utilizam dentro da psicologia e da psicologia profunda, né? Nas suas várias abordagens, e desse aspecto elas são praticamente unânimes. Falar cura. Falar cura. E a grande dificuldade que o mundo contemporâneo tem é justamente o fato de que falamos, mas não somos ouvidos. Ou então, quando falamos, de fato, não falamos. Apenas representamos situações para que sejamos aceitos nos diversos grupos dos quais participamos. Portanto, a comunicação, na verdade, é estéril, é inócua, e ela não nos leva a uma relação de coração a coração, de alma a alma. Ou seja, eu não me conheço, não falo de mim mesmo e não tenho com quem trocar essa mesma verdade, essa mesma situação. Portanto, as terapias partem desse princípio. À medida que eu falo sobre mim, eu coloco para fora aquilo que está guardado, aquilo que está escondido. Não quero ficar usando termos como inconsciente ou outros, não vamos usá-lo aqui, mas eu vou colocando, eu vou trazendo para fora aquilo que está guardado, preso, sufocado durante muito tempo. Eu vou sentindo confiança, liberdade de poder trazer para fora aquilo que precisa ser colocado, aquilo que precisa ser trazido para fora. E essas terapias, todas elas, não é? O atendimento fraterno, a terapia do Evangelho e o próprio prontuário partem deste princípio. Criar uma oportunidade em que eu possa ter condições de falar sobre mim, de falar o que eu penso, o que eu sinto, como eu estou sem ser julgado. Este princípio une os 3. O que mais nós podemos juntar aí? Nem sempre falar significa verbalizar, dizer palavras. Por exemplo, na terapia do Evangelho, o bastão falador, quando ele passa, ele não obriga ninguém a falar. Se eu não quiser falar, eu fico em silêncio. Mas eu estou falando pela fala do outro. Eu estou me conhecendo pelo que o outro diz. E eu estou me conhecendo também pelo silêncio do outro. Está em silêncio assim como eu. Ou seja, a linguagem não é apenas a linguagem verbal. Existem inúmeros tipos de linguagem. E, em se tratando do mundo espiritual, este número de linguagens duplica, triplica, quadruplica. Porque o que está em jogo aqui, o que vem à baila de fato, são as vibrações que eu recebo. E a maneira como essas vibrações caminham dentro de mim, ressoam dentro de mim, repercutem dentro de mim, a ponto de que eu possa compreender melhor o que eu estou vivendo. É muito difícil, às vezes, em casa, no trabalho, numa roda de amigos, falar sobre mim mesmo. Mas quando eu estou num lugar onde eu sou acolhido, eu sinto a força espiritual, e os que estão ali naquele lugar são como eu, dividem as mesmas situações que eu já caminhei meio caminho para poder me sentir à vontade para ser ouvido e ser compreendido. Isso acontece tanto no atendimento fraterno, como na terapia do Evangelho, como também ressalvando-se as diferenças num prontuário. Fazemos um atendimento fraterno quando uma pessoa não tem nada para dizer? É claro,
Muitas vezes um atendimento fraterno pode durar 40 minutos, em que a pessoa chora, a pessoa abraça, a pessoa olha, a pessoa respira profundamente, a pessoa se comove, mas nem uma palavra é dita. E quem está conduzindo o atendimento fraterno não deve, em hipótese alguma, forçar a pessoa a falar, mas deve acolhê-la amorosamente com o seu silêncio respeitoso, coisa que muitas vezes há anos essa pessoa não tem, porque ela é cutucada, fustigada, fumigada a se posicionar. Ora, no seu silêncio, a dor que ela está sentindo está se posicionando. E eu, que estou conduzindo o atendimento fraterno, tenho que ter essa clareza, para entender que ela está falando no silêncio. Que o que ela quer naquele momento é ser acolhida, respeitosamente. Ou seja, muitas vezes isso acontece também no atendimento, na terapia do Evangelho e no prontuário, ressalvando-se um pouquinho no prontuário, e eu preciso preencher aquilo ali. Se o paciente quer ser lacônico, reticente no prontuário, que seja, é o que eu vou colocar. E nas observações finais, farei respeitosamente também as observações sobre a reticência e a laconicidade desse paciente. Ah, o paciente não disse nada, o paciente não deu evidência de como ele quer ser tratado, ou deve ser tratado. Pelo contrário, ele deu todas as evidências possíveis ali, no seu silêncio, na sua reticência, de como ele será tratado. E pode ter certeza que quando aquele prontuário chega na mão dos irmãos espirituais, ao escaneá-lo, a energia impressa por aquele silêncio será perfeitamente interpretada pelos irmãos médicos e espirituais. Não é? Então, o princípio está no falar, mas não no falar exclusivamente na verbalização, mas no encontro que se dá naquele momento. Nos 3 casos, nós estamos vivendo os encontros de amor, encontros de cura, encontros de balsamização. Por isso, o clima da casa, o ambiente da terapia, o preparo de quem conduz, a confiança, a fé nos irmãos espirituais é importantíssimo. Não é um ato mecânico, não é uma técnica pura e simples. É um encontro de cura, um encontro com a luz. Falei muito, mas eu tentei ser objetivo. Juntando os 3. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom o paralelo que você fez. Gostei muito. E como eu conduzi a terapia do Evangelho por muitos anos na casa, eu tenho essa facilidade de comunicação com esses pacientes quando, através, seja do prontuário, seja na terapia, na própria terapia do Evangelho, desses pacientes me procurarem quando terminavam as terapias do Evangelho. Muito bom. Eles dão retornos maravilhosos para a gente, belíssimos. A gente fica até emocionado com o que escuta deles. Roberto, sua colocação... Verdade. Ai, desculpa, Gabriela. Não, eu já terminei, obrigada. Tá bom. Roberto, sua colocação é sobre essa fala ou a gente pode seguir a ordem? Se tiver alguma coisa a mais nesse assunto, pode seguir. É que agora eu passaria para a Adriana. Então, pode passar. Quando esse assunto terminar, eu tenho uma colocação que eu quero conversar com o Anderson a respeito. Ok. Tá bom. Adriana, você quer fazer sua colocação ou você quer que a gente leia? Adriana, você está online? Pode ler. Tá bom. Adriana escreveu assim: eu gostaria de saber como nos preparar,
se cada atendimento fraterno traz uma questão diferente, o que o paciente espera de nós? Como nos preparar seria no sentido de autopreparação, né? Adriana? De proteção, é isso que você quer dizer? É, isso, pronto. Tem alguma dúvida? Bom, Adriana, eu vou tentar responder a sua pergunta assim, a partir do que eu acho que eu entendi da sua pergunta, né? Você está falando como nós, trabalhadores, devemos nos preparar para fazer o atendimento fraterno com os pacientes que nos procuram. Sim. Ok, isso. Então vamos lá. Muito bem. Na casa, conversando com os irmãos espirituais, ouvindo sempre a orientação deles, né? E é sempre muito bom a gente colocar isso, né? Nós somos servidores na casa. Nós não somos nem trabalhadores da casa, nós somos voluntários, né? Trabalhadores mesmo são os irmãos espirituais. Eles têm esse título, né? Eles vêm nos preparando, fazendo, inclusive, atendimentos conosco, em várias reuniões, em vários momentos, em várias situações, até que eles entendam que nós estejamos preparados para tanto. Esse é um primeiro ponto que a gente fala muito pouco na casa, mas é bom chamar a atenção para isso. Pelo entendimento deles e pelo nosso entendimento também, você, depois de passar por várias experiências, vários trabalhos da casa, vivências, inclusive intensas, íntimas, profundas, inclusive em diálogos fraternos com diversos tipos de irmãos, não é? Que nos procuram e precisam ser compreendidos, encaminhados, o trabalhador vai estar razoavelmente pronto para fazer um atendimento fraterno quando ele chega no nível 5. Tá? O que não quer dizer que alguns outros trabalhadores com mais vivência, com mais experiência, etc., não possam já ir se preparando antes. Mas até o nível 5 é vivência mesmo, é vivência de mim mesmo, vivência da casa, aprendizado, conteúdo, doutrina, meditação, reflexão, oração, centralidade, equilíbrio, equanimidade psíquica, para eu poder ter condições de, ao fazer o atendimento, não falar só por mim, mas permitir que a casa faça esse diálogo através de mim. Então, esse preparo é feito pela casa, até que ela me libere para que eu esteja pronto para estar à disposição do atendimento dos pacientes. Muito bem. Mas e entre nós? Por exemplo, eu sou nível 2, ou eu sou nível 1, e um irmão, aspirante ou não, ou até um cavaleiro, uma dama, um ancião, me procurou para conversar ali na casa, no estilo do atendimento fraterno. Eu posso fazer? Posso. Devo fazer? Deve. Deve. Todos aqueles que nos procuram para conversar na casa, e às vezes até fora dela, né? Eu quero ligar para alguém, né, que eu gosto, eu quero falar com alguém da casa com quem eu tenho afinidades, eu quero trocar ideias ali. É um momento de atendimento fraterno. Por que não? Ele está acontecendo ali, sim. Né? E eu, com a vivência, com o caminho que eu já tenho, que eu já andei, eu já me preparo ali. Eu já peço a presença da energia divina, eu já entro, não é? no conduto espiritual da casa, não é? Eu me conecto com os fluidos que a casa tem, nas cores que ela me proporciona, na força dos mentores que me acompanham, sabendo que naquele momento eu devo estar preparado para ouvir o meu irmão. E sabendo sempre que eu não estou ouvindo só o meu irmão ali, ou a minha irmã. Eu posso, num momento difícil, estar ouvindo o meu irmão e um grupo grande que está com ele ali. Que pode estar iniciando um ataque, que ele pode estar vivendo
um certo assodamento ali, daquele momento, não é? Está sendo pressionado. Não é? Então, eu posso e devo, todas as vezes que sou procurado por alguém, não sendo esta uma indicação dos irmãos espirituais ou da própria casa, me preparar, conectando-me com a casa e com a energia divina, para que, aquele momento, esta pessoa seja acolhida com o que eu tenho de melhor. Os símbolos são fundamentais, não é? Porque todas as vezes que eu troco energia, eu preciso ter clareza de que, não estando devidamente preparado e protegido, eu posso ter algum tipo de respingo, eu posso ter algum tipo de sequela. Quero só fazer um parêntese, não vou citar nomes, mas eu me recordo muito de uma amiga, irmã nossa da casa, que há um tempo atrás se colocou de maneira muito pronta para ajudar um grupo de pessoas da própria família, onde estava acontecendo um momento difícil, e ela se projetou em oração para fazer isso, próximo ao ambiente, e não se protegeu adequadamente. Foi movida pelo impulso, pelo sentimento, única e exclusivamente. Não é? E ela depois passou momentos difíceis. Pegou uma rebarba grande. Não é? É sempre bom a gente se lembrar de que, como trabalhadores espirituais da casa e nimbados pela luz divina, essa que nós carregamos, que vem das nossas iniciações e das nossas sintonizações, nós emitimos uma luz diferente. E tanto aqueles irmãos que trabalham na luz, como os que estão desorientados, são atraídos por essa luz. Portanto, é importante que a gente vigie, que a gente ore, que a gente esteja preparado, concentrado, né? Para, quando formos acionados em função de algo, como um atendimento fraterno, seja para quem for, ou uma pessoa da casa, ou até uma pessoa próxima a nós, mas que não é trabalhadora, a gente possa estar preparado, não só para dar o melhor de nós, mas também para nos proteger. Não sei se respondi na direção do que você me perguntou. Adriana. Adriana, você está aí? Eu não estou conseguindo. Vocês não estão me ouvindo, não? Agora não estão. Agora Estão me ouvindo? Então, foi perfeito, Anderson. Muito obrigada, é isso mesmo. A última parte da pergunta é que, por exemplo, o que os pacientes eles esperam de nós, né? O que assim, de nós, que eu digo quem esteja fazendo o atendimento fraterno, ele espera somente mesmo o aconchego, ou ele espera, como a Gabi tinha falado antes, ele espera uma orientação. Porque eu, quando fiz atendimento fraterno, eu esperava orientação. A gente fica meio perdido algumas vezes, né? O atendimento fraterno, ele, de uma certa maneira, representa aquilo que representa o Irineu na casa. Acolhimento. A primeira parte de todos os atendimentos da casa, e aí eu quero citar de uma forma bastante enfática, os atendimentos de quinta-feira dos vovôs e das vovós começam no acolhimento. Quando alguém é acolhido por nós, verdadeiramente acolhido, essa pessoa já começa a ser orientada. Mas, se a pessoa que está sendo atendida por nós, não é, ela nos pede orientação, né, conversemos com ela para que juntos possamos enxergar uma janela. Jamais, isso a gente pede, né, dar receitas ou aconselhamentos diretos, ou dizer faça isso ou não faça aquilo. Isso realmente é perigoso. Não só para nós, até os profissionais da área, os terapeutas da área, têm muito cuidado com isso. Porque o universo individual, o universo de cada um, é muito amplo. E, às vezes, a própria pessoa não consegue ela própria dizer com exatidão o que ela está vivendo. Ok? Ok. Obrigada, Anderson. Isso. Muito esclarecedor.
Na sequência aqui, depois da fala, do pedido de fala da Adriana, deixa eu achar aqui, a Gabriela já falou, o Dibi, você quer se fazer a sua colocação? Ou você quer que a gente leia? Pode ler, Lara, por favor. Tá. É sabido Obrigado. que essa terapia pode ser solicitada pelo paciente. Diante disso, pergunto se há uma limitação de atendimento fraterno ou se o paciente quiser e houver disponibilidade na agenda, pode pedir toda semana, assim, com muita frequência. Jimmy, é uma excelente pergunta e, ao mesmo tempo, uma pergunta muito difícil, né? De responder, não é? Nós, trabalhadores da casa, podemos pedir atendimento fraterno? Claro que podemos. Devemos pedir um atendimento fraterno? Claro que devemos. Não é? Qual a condição que a casa tem para nos atender? A gente sempre espera que ela possa nos atender de forma breve, não é? E rápida. É claro que a casa sempre vai dar preferência aos pacientes, não é? Mas nós podemos, sim, pedir o atendimento fraterno. E ele pode e deve ser executado também por nós. Quanto à frequência desse atendimento fraterno, é importante que quem está fazendo o atendimento fraterno, quem está conduzindo o atendimento fraterno, no diálogo, no processo em que se dá o atendimento fraterno, ambos caminhem no sentido de entender que o atendimento fraterno não pode se transformar numa muleta, não pode se transformar num amparador, não é? O objetivo do atendimento fraterno é que a pessoa caminhe sozinha. Os próprios irmãos espirituais nos pedem que nós aprendamos a caminhar sozinhos. Isso não quer dizer levar tudo no peito, resolver do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. É sempre bom conversar, trocar ideias. Mas o atendimento fraterno, ele tem sim que visar fortalecer aquele que o procura, para que ele possa, devagar, ir tomando cada vez mais as suas próprias decisões. Nada impede que, no decorrer da caminhada, alguém se sinta frágil e queira retornar ao atendimento fraterno e fazê-lo novamente, não possa fazê-lo. Claro que possa fazê-lo. Mas o sentido do atendimento fraterno é justamente esse, que é o que os irmãos espirituais fazem conosco. Retirar as muletas, retirar os amparadores, fortalecer o nosso íntimo, para que a gente possa caminhar pelas próprias pernas e oferecer o que nós temos de melhor àqueles que também precisam de nós. Não é? O número de vezes que um atendimento fraterno pode e deve ser feito é o número do bom senso. Tanto aquele que está pedindo, quanto a casa, as coordenações, né, vão ter bom senso com relação a isso. E isso é comum na casa. Por exemplo, várias vezes eu vi, por exemplo, pretos velhos passarem 2 atendimentos fraternos e depois passarem mais 2. Eu já vi passarem 4 atendimentos fraternos e depois chamar o paciente e dizer, olha, vamos fazer mais um só. Depois eu quero que ele vá para uma outra terapia. Isso pode acontecer? Claro, a relação de cuidado, a relação terapêutica, a relação de saúde, ela é dinâmica. Né? Você não... O que está sendo proposto, não quero usar a palavra prescrito, né? Mas o que está sendo proposto é sempre uma via de mão dupla, tripla ou até quádrupla. Todas as intervenientes que dizem respeito ao processo de superação das suas mazelas, daquele que as está vivendo, né? Quando os irmãos espirituais percebem que houve um avanço,
Então, vamos andar um pouco mais. Podemos passar para um outro estágio. Quando eles percebem que aquilo que foi proposto ainda não surtiu o efeito necessário, eles podem sim, e sempre fazem isso, propõem para que haja uma continuidade maior com relação ao paciente. Nós somos pacientes, Dib. Todos nós somos pacientes da casa. E é sempre bom nós usarmos a nossa própria experiência. Quantas vezes nós mesmos, como pacientes, não cumprimos aquilo que os irmãos nos pedem? Deixamos de fazer, esquecemos, não entendemos, e ao invés de voltar e perguntar novamente, a gente não faz isso, não é? Por excesso de trabalho ou de correria, passa por cima de coisas importantes, relaxa nas orações, relaxa na vigília. Nem remédio, às vezes, a gente toma direito. Eu não vou apontar ninguém, não, mas eu conheço um bocado, né? Que os irmãos passam remédio, que o remédio chega e fica em casa e fica do jeitinho que o irmão passou. Não é? É claro que os irmãos têm muita compreensão com isso, eles são extremamente bondosos e compreensivos, não é? Mas eles precisam tomar uma providência quando isso acontece. Eles não podem fingir que o paciente, ao não fazer o que devia, não aconteceu nada. Porque é claro que isso vai comprometer o tratamento. Né? Então, muitas vezes, eles têm que reposicionar. E eu digo isso não só em relação aos pacientes da casa, aos trabalhadores da casa, né? Mas a todos os processos que acontecem na casa. Até as nossas rotinas diárias de trabalho podem sofrer alterações e mudanças. Lembrando sempre que o bom senso, o respeito, a compreensão, o entendimento devem ser o elemento guia. Consegui te responder? Sim, positivo. Obrigado, Anderson. Ok. Obrigada, Dib, pela questão. André, você quer fazer a sua colocação? André, você precisa ligar seu microfone. Eu posso falar? Deixa eu ver, mas eu acho que você... Qual o significado do diálogo fraterno e eu penso que a diferença entre acolhimento fraterno? É porque você usou acolhimento fraterno na sua fala. Tá. Bom, o diálogo fraterno, André, é a expressão que nós usamos na casa que diz respeito ao trabalho de outras casas que levam o nome de desobsessão ou doutrinação. Não é? Tem muitas casas espíritas e outras que trabalham nessa linha, não é? Que usam a expressão desobsessão ou doutrinação. Como a nossa casa é universalista, e no começo da casa, o Dr. Ralph trabalhou muito conosco isso, não é? De que os irmãos desorientados, sofredores que nos buscam, eles não devem ser doutrinados. Até porque, muitas vezes, quem está precisando mais de doutrinação somos nós e não eles, né? Nós estamos precisando, às vezes, mais do que eles. E não é o caminho doutrinar o irmão. Nós precisamos dialogar com ele. E dialogar fraternalmente. Para que eles entendam, para que eles compreendam que todo aquele processo é de ajuda, é de resgate, é de encaminhamento. Então, o diálogo fraterno, para não aprofundar demais, para não entrar muito nesse campo, né, é esse. É o trabalho que nós fazemos na terça-feira, que tem muito, sim, de atendimento fraterno. Só que é com os irmãos espirituais. Exato, né, com os irmãos espirituais que vêm logo após todos os rituais, né, do guardião, do fungo, do fogo, das fundangas, que nós fazemos no segundo momento. Acolhimento precisa sempre ser fraterno. Quando um acolhimento não é fraterno, não é acolhimento e nem é fraterno. Não é? Então, essa expressão, se eu a utilizei, me perdoe, eu a utilizei de forma equivocada. No lugar de acolhimento fraterno, eu deveria ter dito atendimento fraterno. Não é? O acolhimento verdadeiro é sempre fraterno, é sempre amoroso, é sempre bondoso,
e é sempre honesto. Ele é sempre verdadeiro. Independente do meu temperamento, independente do meu gênio, porque eu acolho abraçando com o coração. Eu acolho abraçando com a alma. Era isso? Sim, era isso mesmo. É porque eu não pude ligar o microfone lá antes, é porque o pequeno grande homem estava tagarelando e não ia deixar eu falar. Certo, vamos aqui na sequência. Roberto, você quer agora? Chegou a sua vez. Pode ser, sim. Anderson, eu queria que tu falasses a respeito de um ponto que depois eu quero falar também exatamente sobre esse ponto. Qual é a visão da participação de um médium no atendimento fraterno? Porque isso significa a minha posição como médium da casa e como eu deveria, para que todos soubessem, tratar desse assunto exatamente por causa de algumas coisas que a gente sempre conversa. Eu acho importante esse ponto. Tá certo. Eu vou comentar rapidamente, né? E depois eu vou passar a bola para você, justamente para que você possa, a título de ofício, que eu não tenho, né? Esse ofício, como você tem, né? Apesar de sermos todos médiuns na casa, mas é muito importante, sim, esse ponto que o Roberto levanta, até porque todos nós estamos, como médiuns, em formação na casa. Quando um médium que tem as suas propriedades ou faculdades mediúnicas bastante já trabalhadas, educadas, né? E por que não dizer acentuadas, ao fazer um atendimento fraterno, ele precisa ter muito cuidado e ele precisa ter muita atenção. Porque a facilidade com que ele penetra nos pensamentos, na mente daquele que está falando, é imensa. Faz isso com extrema rapidez. Né? Então, ele acaba lendo, estou usando propositalmente essa expressão, ele acaba, muitas vezes, se não estiver muito atento, lendo os pensamentos daquele que está falando. E se isso acontece, o atendimento fraterno vai por água abaixo. Né? Vai por água abaixo, porque aí fica muito difícil ele não julgar. Né? Ele vai perceber que algumas coisas podem estar sendo escondidas, que muitas vezes a pessoa que está fazendo o atendimento fraterno está testando aquele que está fazendo o atendimento, e assim por diante. Né? Então, é algo realmente que precisamos ter cuidado, né? E estarmos atentos. Vem muito da educação mediúnica, sobre a qual a casa nos fala o tempo todo. Não há mediunidade com Jesus, não há mediunidade na luz sem ética. Não tem. Mediunidade é a ética, acima de tudo. E a ética cósmica é kármica. Ela está na lei, ela é lei. Né? Portanto, o médium precisa estar muito vigilante. Quando o seu estado mediúnico é bastante avançado, já tem muita rodagem, já tem muita experiência, já tem muito trabalho, as faculdades estão muito agudas, para, na hora de fazer um atendimento fraterno, conseguir conversar sem que essas faculdades interfiram. Passo a bola para você agora. Você disse tudo realmente do que eu queria ouvir para poder falar a respeito desse assunto dentro da casa.
Quando nós nos colocamos à disposição, e para muitos é muito difícil entender o que é o mediunato dentro da casa. Aliás, essa palavra é muito interessante, mediunato, é porque significa o trabalho mediúnico dentro da casa, sobre todos os aspectos. Então, quando nós não entendemos o que é o trabalho do médium na casa, quando nós temos uma vivência, não temos a vivência do que é o trabalho mediúnico na casa, e somos convocados a fazer um atendimento fraterno, é um risco de extrema, como eu diria, preciosidade. Primeiro porque você vai estar com uma pessoa com o campo completamente aberto. E se você consegue penetrar naquele campo, na atmosfera, na vibração do paciente, você vai saber tudo que não é para você saber. Que isto é uma falta de ética muito grande, porque você está entrando na privacidade de uma pessoa. Às vezes, a necessidade que ela tem de falar as coisas no atendimento fraterno não chega até aquilo que ela esconde com mais medo, com mais insegurança. E o médium, despreparado, se achando poderoso, se achando bambambam das histórias, vai lá buscar lá dentro para confrontar quem está fazendo atendimento fraterno, o paciente. E isso não é uma atitude correta, isso não é uma atitude ética diante daquela pessoa que está ali entregue para você e entendendo que ela quer fazer um trabalho tipo, você fala que eu te ouço. Isso vai por água abaixo. O atendimento fraterno, de uma maneira geral, é você fala que eu te ouço. Mas quando a faculdade mediúnica, quando o atributo mediúnico da pessoa que está fazendo o atendimento fraterno, ele é um pouquinho avançado, ele consegue penetrar lá e tirar aquelas coisas mais escondidas e confrontar, por falta de preparo, confrontar com o que o paciente está dizendo. Que ele deixa de entender que, naquele momento, são pequenas coisas que a pessoa precisa falar. Numa outra, tantas vezes forem necessárias, chegará um dia em que ele vai falar. Ou não, até não. Mas, quanto médium, nós não podemos entrar nesta seara de investigar se a pessoa está falando a verdade ou não, ou o que é que ela queria falar uma coisa ou outra, ou se ela está te testando, como o Anderson falou, porque isso também não interessa. O comportamento de quem vai lá para me testar, por exemplo, não me interessa, é problema dele, o problema não está comigo, o problema está com quem está me testando, porque de alguma forma está julgando o meu trabalho dentro de uma casa, não estou dizendo meu trabalho como médium, mas de todos nós lá dentro da casa. Então, não é aconselhável que se escolha para fazer um atendimento fraterno, isso eu não estou me esquivando, de um médium para que possa se abrir com ele. Porque o pensamento na busca de uma resposta, e principalmente quando o médium tem um trabalho espiritual muito intenso, o paciente já vai dizer, eu vou com esse aqui, que ele é poderoso, ele vai me dizer um bocado de coisa, porque os médiums, os espíritos que estão lá atrás dele, vão contar tudo no ouvido para ele, e vai ser mais fácil para eu saber as coisas. Então, é preciso que a gente, quando entenda o que é o atendimento fraterno, não vá com essa intenção, porque isso os irmãos pretos velhos já fazem isso. Não é para o Roberto, ou a Taíde, ou a Ilma, ou alguns médios da Casa Lara. Não é
com essa intenção que eles devem ser procurados para fazer o atendimento fraterno. E sim, para a intenção, isso deve estar muito claro no que a casa deve expor, deve falar a respeito do que é o atendimento fraterno. Não é uma conversa como é que eu diria? Interpretação do plano espiritual e dizer o que está dizendo para aconselhar o paciente naquela hora. Isso não é. E, de preferência, não precisaria nem ser médium fazendo atendimento fraterno. Eu acho até que médium que tenha essa faculdade. Não precisaria isso. Então, é preciso que nós consigamos desligar a mediunidade nesse momento para que seja a pessoa, não o simbólico médium, a ouvir o paciente com todo carinho, com todo respeito. E me lembro ainda essa situação, me lembra muito dos trabalhos de Kardec, quando se faz atendimento fraterno lá. No início, não lembro quem foi que falou no preparo para fazer um atendimento fraterno, eu nunca fiz lá na casa, nunca fiz lá na ordem, atendimento fraterno, até por causa dessas questões, eu pedia sempre para não fazer, para que eu não tivesse a fraqueza de escorregar e entrar na cabeça do outro cara. E no atendimento fraterno, que eu, dos meus 30 anos de Kardec, participei, nós fazíamos o preparo, abríamos o Evangelho, como é feito no atendimento fraterno, e pedíamos a orientação para que nos isentasse do conselho, nos isentasse da orientação que isso poderia causar a quem está ali naquele momento comigo, recebendo e ouvindo o que eu estou falando. Então, o melhor remédio, como o Anderson disse, é o acolhimento. E o acolhimento, ele não precisa dizer o que o paciente tem que fazer. Não deve, aliás. Não é isso, Anderson? É isso mesmo. Então, às vezes a gente passa uns terços para o pessoal rezar, umas águas purificadas para o pessoal. Não, isso umas rezas, né? Mas não vai muito além disso, não. Quando a gente tem mais intimidade com a pessoa e a pessoa abre um pouquinho, a gente pode trocar umas ideias também. Mas aí vai muito da relação de proximidade entre aqueles que estão conversando. A pessoa vai entender que não está sendo investigada, ou muito menos está sendo atropelada na sua vida, né? Que você está entrando na vida dela para dizer o que ela tem que fazer. Eu não saberia dizer a intensidade da necessidade mediúnica nesse momento. Não saberia dizer. Mas vejo que quem deve estar ali é o trabalhador. Claro que com a egrégora da casa, com o acompanhamento dos irmãos, participando, que eles sempre estão. Você nunca vai estar sozinho num trabalho lá dentro dentro da casa. Mas, naquele momento, você, como trabalhador que faz o atendimento fraterno, você tem que ser você naquela hora. Sim. E para aprender também com aquele exemplo que você está tendo. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. A Clarice está perguntando uma coisa sobre atendimento fraterno à distância. Você falar um pouquinho sobre isso. Olha, o atendimento fraterno à distância... Nesse momento de quarentena... Ele é uma das melhores ferramentas, um dos melhores expedientes que nós temos, né, para ajudar a nós mesmos e principalmente aqueles que nos procuram. Eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns atendimentos fraternos pelo WhatsApp, pelo telefone, aquela chamada de vídeo. E mesmo morando na roça, está funcionando bem. Você está entendendo?
dá para conversar bem aí uns 40 minutos, 1 hora. A gente, pela chamada de vídeo, Clarice, nós rezamos, nós meditamos, nós conversamos, né? Choramos, abraçamos virtualmente, ou seja, você não sente, você não dá para você sentir um pouco o cheiro da pessoa, né? Mas fora isso, é um expediente, uma ferramenta, um instrumento ótimo, magnífico, né? Podemos e devemos fazê-lo, né? Sim, inclusive através da chamada de vídeo, nós juntos, quando eu atendo alguém, a primeira coisa que a gente faz é se transportar para a ordem. Nós visualizamos o Congá, vamos juntos lá para o Congá, junto com os irmãos espirituais, né? Nos acomodamos lá no Congá e aí nós começamos a fazer o atendimento fraterno. É uma beleza, é uma maravilha, né? Só a gente achar um lugar reservado, um lugar onde o telefone pega bem. É importante eu estar confortável, né? Para poder não ficar levantando toda hora, né? É importante que a pessoa também possa estar ali confortável, num ambiente onde você não vai ter muito barulho, e vamos fazê-lo, né? Vamos fazê-lo. Entre nós, né? Com pacientes que a casa tem, muitas vezes eles nos procuram mesmo, né? E é bom que nos procurem, é melhor que nos procurem do que sofram sozinhos, né? Então, dentro daquilo que nos é permitido, mantendo toda a segurança possível, não só física, como espiritual também, devemos fazê-lo. Só para terminar, Clarice, a proteção, não é? Eu devo colocar os meus símbolos em mim, devo colocar os símbolos no ambiente em que eu estou, e eu posso perfeitamente colocar os símbolos no paciente, né? Pela videochamada, sem o menor problema. Até numa chamada sem vídeo, eu posso e devo fazer. O pensamento não encontra fronteiras, não tem barreiras. E no pensamento, o espírito, a fé estão presentes. Respondeu? Aí ela tá dando joia. Tá dando um joia. Tem sido uma experiência muito boa para mim. Eu tenho aprendido muito. Sei que você também. Bom, eu espero que depois dessa fala do Roberto, as pessoas não se neguem a fazer atendimento fraterno comigo, porque eu adoro fazer atendimento fraterno, tá, gente? Ignorem essa fala do Roberto aí, porque é um dos trabalhos que eu mais amo, viu, gente? Ô, Lara, então posso marcar com você? Pode. Eu queria aproveitar, assim, antes de passar para a Giovana, que pediu a palavra no momento assim que não tivesse mais perguntas. Quer dizer, tem mais perguntas? Eu quero fazer uma pergunta. Então vai lá, Andressa, eu falo no final. Tá, porque é o seguinte, o que eu entendo do atendimento fraterno, que vai ter uma hora que vocês vão ter que proferir algumas palavras amigas para acolher a pessoa. E eu queria perguntar para o Anderson, o que você acha que pesa mais? A vivência que você tem da sua experiência de vida, né? Porque eu sei que a gente tem que ter uma experiência espiritual, tem que ter um conhecimento a respeito da casa, mas você acha qual que é desses pilares que pesa mais quando você faz o atendimento? É mais uma vivência de pessoa mesmo, das coisas que você já passou, ou mais esse cunho espiritual? Andressa, excelente pergunta. É muito difícil dividir as coisas, né? Até porque a vivência espiritual, para ser de fato vivência espiritual, de fôlego, de peso, né? Com procedência e pertinência, ela precisa estar aliada à experiência de vida. E vice-versa, não é? Viver é navegar no espírito, comungar com ele,
e, como nos pedem os irmãos da casa, tentar viver o espírito. Né? Então, tudo isso conta. Mas o que eu acho que mais conta num atendimento fraterno é a vontade de querer fazer e de se dispor para ouvir o outro com muito amor, com muito carinho. O melhor exemplo que existe, Andressa, de atendimento fraterno é a maneira extraordinariamente amável, carinhosa e bondosa com que os vovôs nos recebem. Eles nos desarmam. Né? Os ciganos fazem isso também, os caboclos fazem isso também, os guardiões fazem isso também. O que nós sentimos quando chegamos perto deles, às vezes eu vou querendo até esconder alguma coisa, ou não querendo falar, não é? Ou querendo dar uma despistada ali, ou então falando, eu vou lá, converso logo, resolvo e vazo. Né? Eu vou para fazer isso em 10 minutos e acabo ficando 1h30. A coordenação fica doida. Nossa senhora, tem que tirar aquela pessoa de lá. Mas é um drama, né? Porque tem horário mesmo, você não pode ficar o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, a pessoa está precisando daquilo. Não é? Porque, muitas vezes, foi tirada uma pedra da garganta, do coração da pessoa que estava ali há 10 anos, 15 anos, pela forma extremamente amorosa e lúcida, verdadeira, com que somos acolhidos pela espiritualidade. Quando isso acontece, Andressa, é como um carro novo, importado de última geração. Você põe no câmbio automático e ele desliza, que é uma maravilha. Dá tudo certo, sabe? É uma beleza. Você não vê o tempo passar, você não vê a hora passar, não é? As coisas acontecem de forma que, a cada respiração, você se sente renovado, você se alegra com a alegria da pessoa, com o bem-estar da pessoa. E isso é entrega. Não é? Você acreditar na casa, acreditar no que você está fazendo, ter clareza de que você nunca está sozinho ali, que o outro que vem também não está sozinho, não está lá por acaso, não existe acaso no mundo espiritual. Então eu vejo muito por aí. Né? Mas as duas coisas, no meu entendimento, certamente podem haver outras opiniões, é claro, mas no meu entendimento essas duas coisas estão muito juntas. Eu não tenho como não ter vivência espiritual fora da minha experiência de vida e vice-versa. Não sei se respondi. Não, é isso mesmo. É porque eu acho que a dificuldade que, pelo menos o que eu vejo, que se eu fosse fazer um atendimento, seria essa insegurança de chegar na hora e a pessoa falar alguma coisa e eu ficar sem saber, assim, eu não ter vivido aquilo e eu não conseguir ajudar ou a passar essa insegurança para a pessoa. Então, por isso que eu falo assim, qual que é o que pesa mais, porque eu acredito que para a gente, por exemplo, para eu trilhar esse caminho, eu vou ter que me direcionar mais para isso, né? Pensar assim, para eu ajudar, o que pesa mais? Então, eu tenho que focar no que eu tenho, no que pesa e na minha maior dificuldade. Foi por isso que eu acho que, para mim, o que eu acho que poderia ser um obstáculo para chegar nesse ponto do atendimento seria isso. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tocou num ponto muito interessante. E eu não vou dizer isso para desanimá-la, eu vou dizer isso para animá-la. Até porque eu já tive uma pequena conversa com você a esse respeito. Você se lembra? Então, Andressa, prepare-se para quando chegar o seu momento de fazer atendimento fraterno, e eu rezo muito para que chegue esse momento na sua vida, na casa, né? Prepare-se, porque a maioria das coisas que você vai ouvir, você nunca viveu. E, às vezes, a gente se depara com situações muito duras e muito tristes, não é? Mas quando o outro percebe que nós não o estamos julgando, que nós o estamos ouvindo com honestidade, não é? E que há um desejo profundo de que aquela pessoa se reerga, não é? Tudo acontece como deve acontecer. O plano espiritual é extremamente sábio.
e bondoso, infinitamente bondoso. Mas, certamente, nós vamos encontrar muita coisa que nós nunca vimos, ouvimos ou vivemos. Tá ok, obrigada. Nada. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta antes da gente passar para os informes finais? A Giovana quer fazer um comentário. A Adriana está sugerindo uma coisa, quarta-feira à noite, para esses encontros aqui? É isso que você está dizendo? Sim. É que a gente conversou bastante antes de começar e a gente não queria que fosse durante a semana, porque durante a semana algumas pessoas rezam os terços e também tem pessoas que estão trabalhando muito mais do que antes. Por exemplo, a Yasmin, nossa parceirona do Raio de Luz. Ela, na quarta-feira, vai dormir 2 da manhã, coitada, trabalhando com os deliveries que ela está fazendo. Então, a gente acabou optando pelo domingo, para que algumas pessoas que trabalham durante a semana e que estão trabalhando mais não ficassem fora dessa oportunidade. Aí a gente entendeu que domingo era um dia mais possível para todo mundo. Tá bom, Adriana? É por isso que a gente optou por esse dia. Bom, eu quero passar a palavra, então, para a Giovana. Ela quer fazer um comentário, eu não sei se é uma pergunta, mas vai lá, Giovana. Passa para o Roberto, dá tempo de você falar. Não seja tímida. Você não é mesmo? Ah, é? Eu não sou tímida? Não. Boa noite. Boa noite, meus amores. Saudade de todo mundo. Boa noite. Não, eu queria só pontuar, né? Como foi falado no início, a questão da confiança nos diálogos fraternos. Quando eu entrei, quero comentar isso porque não aconteceu só comigo. Quando eu entrei na casa, eu fui colocada para fazer um diálogo fraterno e eu fiz esse diálogo e comentei algumas coisas. E quando eu virei trabalhadora, as pessoas vieram me perguntar a respeito desse assunto, que foi tratado no diálogo fraterno. E eu não gostei. Não gostei nem um pouquinho. Não é nada que me constrange, porque eu não tenho nada que me constrange. Mas, assim, eu não gostei disso ter acontecido. E eu coloquei isso dentro de uma formação que teve, um treinamento, alguma coisa assim, à noite lá, que foi falado a respeito. E depois de eu ter colocado isso publicamente, teve outras pessoas que vieram, outros trabalhadores, que vieram dizer que eu não era a primeira pessoa. Isso já tinha acontecido com eles também. E não foram poucas pessoas. Então, eu acho que essa questão da confiança é uma coisa muito sagrada, sabe? Quando alguém fala alguma coisa para você, seja o que for, se ela quiser que os outros saibam, eu entendo que ela vai falar da própria boca dela, porque ela tem uma boca para isso. Então, independente de ser um diálogo fraterno em qualquer lugar, eu acho que tem coisas que não devem ser comentadas jamais. Acho que nada deve ser comentado, porque as pessoas têm a própria boca para levar adiante aquilo que elas querem. Para falar os seus problemas pessoais para os outros, sem que a gente precise ficar dando de rádio peão. Isso era uma coisa que eu queria falar. A outra coisa também, eu acho importante essa questão das afinidades serem respeitadas. Eu acho que isso é muito bacana, porque se eu não tenho afinidade com certas pessoas, e como foi dito, a gente não tem realmente com todo mundo, e a prova disso é os subgrupos que se formam dentro da Irmandade, que fazem suas atividades particulares, e eu acho que isso não tem problema nenhum. O mundo é assim, as coisas são assim. Né? Eu acho que é importante realmente respeitar as afinidades, porque se eu tenho uma determinada afinidade, uma determinada afeição com alguém, eu prefiro falar com ela, sim. E isso não merece ninguém no meu entendimento. Isso não rebaixa ninguém. Né? Isso não quer dizer que o outro não está preparado para me atender. No meu entendimento, isso é uma questão de afinidade, de afeição, enfim, o mundo espiritual é assim. Eles se atrelam a nós, pelo bem ou pelo mal, por afinidades. Então, eu entendo que isso não tem nenhum problema. E o que eu queria propor, que eu acho que a gente tem que pensar, né,
eu, inclusive, em outras coisas que eu faço, né, e todos nós devemos pensar, como se diz, a primeira palavra é para nós, não é para o outro, é para mim mesma, temos que pensar por que as pessoas se recusam a ter diálogo fraterno com esse ou aquele. Por que isso acontece? O que há em nós que não gera nela um desejo de conversar com a gente da mesma forma que ela conversa com o outro? Eu acho que é importante a gente se olhar e se avaliar nisso. O que acontece que a gente não passa para a pessoa alguma coisa que ela possa entender assim, não, eu posso abrir mão do fulano e fazer com o ciclano, que para mim não tem problema nenhum. Eu vou me sentir bem da mesma forma. Né? Era isso que eu queria colocar. Beijo, boa noite. Muito obrigada. Deixa eu só entender uma coisa, Giovana. Quando você fala diálogo fraterno, você está se referindo ao trabalho de terça ou não? Não de terça-feira. Não, é atendimento mesmo. Esse que isso, é feito entre encarnados. Isso. Não só. Exatamente. Entendi. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Vamos lá. Sem comentários, né? É claro que a coisa mais complicada do mundo é quando você, em qualquer circunstância, fala com alguém alguma coisa, e não é só em atendimento fraterno, acho que praticamente todas as terapias da casa têm um grau de sigilo muito alto, né? E deve ser assim mesmo, e isso deve ser conservado e preservado ao máximo, né? Estamos em crescimento, estamos em evolução, todos nós, né? Todos nós na casa estamos em tratamento, somos imperfeitos, né? Muito imperfeitos, e precisamos nos corrigir naquilo que temos de erro, né? Temos de equivocado, né? Em nosso comportamento, em nossa postura, né? E assim deve ser, da mesma forma que somos tratados com muita benevolência, com muito carinho, com muito respeito pelo mundo espiritual, sempre pronto a nos acolher e nos levantar quando cometemos erros. Também devemos tê-lo com os nossos irmãos quando esses erros acontecem, né? E fazer o possível para que eles não se repitam. Mas sem nenhuma observação. É isso mesmo. Exatamente. Bom, antes de passar para o Roberto, eu queria dizer que a gente conversou bastante, eu, Roberto, Yasmine e Gabriela, a partir do que a coordenação nos pediu, e esse tema, ele inaugura os encontros bate-papos, né? Conversa com Roberto Bial, porque esse tipo de atendimento, ele passa agora a ser oferecido aos trabalhadores, assim, oficialmente, né? Ele já estava acontecendo, o Anderson deu aí os exemplos que ele já está fazendo, mas isso não estava ainda posto. E aí a coordenação, que é a Dinaíra, ela vai provavelmente em breve informar como é que vai ser, quem são as pessoas que estão oferecendo esse trabalho, e aqueles que se sentirem, né, angustiados, enfim, ou precisando nesse momento de quarentena, poderem contar, a gente poder contar uns com os outros, né? Então a gente está fazendo esse bate-papo também por esta razão. Fala, Roberto. Bom, sobre o bate-papo também. Já gostaria de deixar o convite para a próxima semana. Era um informe também, Lara. E na próxima semana nós vamos começar a conversar sobre mediunidade. E a gente vai começar, como eu dividi em diversos temas, diversos bate-papos que a gente vai entremeando com outros, nós vamos estar falando sobre mediunato. Mediunato, como eu falei na hora que eu fiz a minha palavra, significa o trabalho do médium na ordem. Então, ele se distribui em diversos temas, diversos assuntos que a gente vai ter para abordar.
Então, eu espero que no próximo domingo a gente esteja aqui para começar a fazer esse bate-papo. Vou disponibilizar no máximo terça-feira o vídeo para que vocês possam assistir essa primeira parte e já fazermos como aconteceu hoje. Foi excelente, muito bom, gostei de como se deu, com uma tranquilidade muito grande. Eu achei muito positivo tudo que aconteceu hoje à noite. E queremos mais outros assuntos também, além de mediunidade. Vamos abrir bate-papo para muitas outras coisas que a gente estiver sentindo necessidade, que precisa saber sobre a ordem, sobre os trabalhos, enfim, de uma maneira geral. Por mim, eu quero agradecer por hoje e passo a palavra para a Lara finalizar, ou alguém quiser falar alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima. Isso. É verdade. Deixa eu só, assim, antes da gente fechar, a complementar o que o Roberto está dizendo. Se você tem uma sugestão temática, a Giovana acabou de escrever aí no chat, né? Inclusive uma sugestão para esse tipo de bate-papo, manda para a gente, eu, Roberto, Yasmine ou Gabriela. Nós 4 estamos organizando a agenda dos encontros. Então, manda para a gente no privado a sua sugestão, que a gente vai conversar e montar a programação, tá bom? A semana que vem vai ser com o Roberto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Gostaria de falar. Vai lá, Oscar. Só um finalzinho aí, né? Sobre as pessoas que nunca fez um atendimento fraterno, e que um dia vai fazer, fica naquela expectativa, né? Dificuldade que encontra. Como todos os trabalhos que a gente vai fazer na casa, todas as terapias, a gente sempre deve chamar os trabalhadores com a gente, né? Começando pelo mentor, pelo guardião que nos acompanha, pode chamar qualquer outro que quiser, trabalhador da casa, porque quando você senta na frente daquele paciente, você tem que levar com você compreensão, entendimento e respeito. E quando você está ali, às vezes eu termino de falar com a pessoa, muita coisa eu não me lembro que falei. Às vezes eu faço 5 atendimentos com o cara, 3, aí no final ele ainda fala, poxa, mas já acabou, como é? Queria tanto, estava tão boas as conversas, e eu não me lembro nada que eu falei para ele, falei, pô, tanta bobagem que eu falei para esse cara, ele ainda está querendo mais conversa ainda, coitado. Quer dizer, a coisa sai naturalmente, né? A gente é intuído naquela conversa, desde que a gente vá com respeito. No ponto que o Roberto tocou aí, né, de estar na mente das pessoas, etc, etc. Isso é uma coisa muito importante em todos os trabalhos da casa, a gente observar isso, né, para dizer que é sempre recomendado nas preleções falar que não é a casa de adivinhação. Quer dizer, o preto velho, se ele quiser falar da vida do cara ali, ele fala tudo, mas ele tem respeito, ele quer que a pessoa acredite na casa e que a pessoa fale do problema dela. Né? Isso é muito importante, o respeito. Então, quem for fazer o atendimento fraterno, não tenha medo não, que... E outra coisa, né, a gente dá conselho, né, quando o paciente chega, realmente ele quer uma direção para ele, uma direção na vida dele. E é muito arriscado, né, que uma coisa pode estar muito boa, eu vivendo uma coisa muito boa na minha vida, mas que na situação daquela pessoa não faz sentido. Então, de repente, por uma coisa que eu achar ótimo para mim, eu dou um conselho para ela, isso é muito arriscado, né? Por isso, os trabalhadores da casa, os pretos velhos, os médicos, etc., deixa a pessoa caminhar no livre-arbítrio e se sentar no vigiar e orar. É isso aí que eu queria acrescentar. Ok, pessoal. Obrigada, Oscar. Nada. Foi ótimo.
Mais alguém gostaria? Já estamos caminhando para as 22 horas e eu considero esse um tempo limite que a gente havia combinado, né, Roberto? Da gente finalizar. Esse bate-papo foi gravado, a gente vai assisti-lo para ver como é que ficou o áudio de todo mundo, para disponibilizar para quem não esteve presente. Tá bem, pessoal? Vamos, então, fazer nesse momento um fechamento coletivo, todo mundo abra seus microfones e a gente dê um abraço virtual em todo mundo. Quer cantar, Gabriela? Qual que você quer cantar? Dá ideia não, senão ela vai abrir uma gira aqui. Começa a rodar. É só começar a rodar. Cadê a Baiana? Cadê a Moisela? Pessoal. Tchau. Beijo no coração de todos. Beijo, beijo. Amei. Boa noite, gente. Foi ótimo, até mais. Boa noite, obrigado também por vocês. Foi muito bom. Gente, você tá aí. Ele tá aqui. Ele tá pescando, olha aí a foto. Oi, Aninha! Agora que eu tô vendo vocês. Oi, Dinaí. Obrigada por todos estarem aqui. Foi ótimo, ótimo. Amei. Muito especial também. Beijo, Gabi. Beijo, Dri. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, Mimi. Vem dar tchau, vai dar beijo. Vem dar tchau. Vai. Ui, lá, vai lá. Aqui, ó. Senta aí, dá tchau. Dá tchau. Oi! Tchau, Dá tchau. lindo. Dá tchau. Camila, você tá no celular? Tchau. A Camila, agora eu vou falar. A Camila tá no celular. A imagem que vai aparecer. Camila, cadê as Vai aparecer o Marinhas? microfone. Não mexe, papai. Dá oi pra todo mundo. Dá oi. Dá tchau. Tchau. Camila, cadê as Marinhas? Você? Ela disse que não está conseguindo abrir o microfone dela. Você tem que clicar e clicar no microfone. Clica na tela do celular. Abre pra ela. Aí, abriu. Aleluia! Meu Deus do céu, é muita Olha! Apareceu a Margarida! Eu tava de cabeça para baixo o tempo inteiro. Tá, você não ficou tonta, não? Eu vou finalizar a gravação. Porque pintou o cabelo de loura? Fiquei, não. É loiraça.